Hoje eu quero pensar com vocês sobre os desafios da Páscoa. Os desafios da Páscoa. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, de 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25, que diz assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos, pois, firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Não se sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. É desconhecido sua autoria. Percebe-se, no entanto, que quem quer que tenha sido o autor de Hebreus, esta era uma pessoa com um aguçadíssimo instinto pastoral. Ou seja, o autor de Hebreus, ele não faz teologia para fins meramente teóricos. A doutrina do autor de Hebreus revela para nós como nós devemos viver. E mais importante ainda, como nós devemos viver em meio a sofrimento, perseguições, críticas sobre a nossa fé. Os que haviam se convertido a Cristo naquele contexto, a maioria destes, se não todos estes, para quem a carta é endereçada, vieram do judaísmo, estavam agora sendo perseguidos pela fé, e ao mesmo tempo em que eram perseguidos, eles eram confrontados pelos judaizantes que diziam: não é bem assim, cristianismo é coisa radical, não é bem assim. E aí o autor aos Hebreus, ele desenvolve a sua doutrina como um bom pastor. Ele é um livro denso, teológico. Você não terá como compreender plenamente este livro se você não tiver um bom conhecimento do Antigo Testamento, especialmente da lei, do livro de Levíticos. Tanto que ainda sonho em expor aqui para vocês uma série inteira sobre só o livro de Levíticos, pois é um livro muito tremendo. A doutrina deste autor revela como a gente tem que viver. Como a gente tem que viver em meio ao sofrimento, com a nossa fé sendo atacada. O credo deste autor determina a nossa conduta. Os preceitos que ele ensina, os preceitos moldam a nossa prática. A prova disso é o texto que a gente acabou de ler. Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. Essa passagem é um divisor de águas no livro de Hebreus. Até este momento, o autor vinha instruindo de uma forma pouco mais teórica, e a partir de agora, ele passa a exortações práticas. Aliás, se você vier fazendo uma leitura atenciosa, você vai perceber que a partir deste nosso texto, o livro se torna explicitamente prático sobre como os cristãos devem viver, baseando-se no fundamento teológico que ele acabou de escrever, de desenvolver, a partir dos 10 capítulos anteriores. E isso já nos ensina uma lição tremenda. Cristianismo é prática fundamentada em preceitos, em doutrina, em teologia. Fuja de quem diz para você que teologia não é importante. Fuja.
Eu desafio você a ler o Novo Testamento e ver, principalmente Paulo, como suas cartas, o início delas, metade das cartas de Paulo, geralmente, eram pura doutrina, e a outra metade apenas a prática baseada na doutrina. E se você for para o livro de Romanos, que segundo Martin Lloyd Jones seria o mais importante do Novo Testamento, a carta mais importante do Novo Testamento, tanto que é a primeira carta que aparece no cânon, logo depois do livro de Atos, você vai descobrir no próprio livro de Romanos, os 11 primeiros capítulos, só doutrina. E aí os capítulos finais, a partir do 12, práticas. Isso nos ensina que a vida cristã se fundamenta em preceitos, em verdades, em doutrinas, em conhecimento. O ensino do autor de Hebreus, portanto, tem que produzir em nós dupla e profunda confiança. E me satisfaz o coração ver a forma como Orlando desenhou o culto para nós hoje à noite, porque tudo que foi cantado e a forma como foi conduzido, os textos que nós lemos, nos apontam exatamente para o que esse texto está nos mostrando sobre, primeiro, confiança em nosso acesso à presença de Deus. Segundo, o advogado que nós temos diante de Deus e que nos mantém na presença de Deus. Esse é o fundamento da vida cristã. Nós temos acesso à presença de Deus e nós temos advogado diante de Deus. O nosso acesso à presença de Deus é por Cristo Jesus. O nosso advogado diante de Deus é Cristo Jesus. Isso é a Páscoa. E para mim, uma das mensagens mais importantes que eu já preguei na minha vida e provavelmente pregarei, foi a que eu preguei hoje cedo. Tentando definir o Evangelho e o que é a Páscoa. Se você não pôde ouvir ou assistir, não esteve aqui, procure no YouTube. Mas o que significa de forma prática para nós essa ideia que Hebreus aqui desenvolve de acesso à presença de Deus e de advogado diante de Deus? Qual é o valor disso? Primeiro, o acesso à presença de Deus. É possível ter plena confiança para entrar na presença de Deus. Estar diante do Senhor não é privilégio apenas para alguma elite sacerdotal. Isso é tão importante no contexto em que nós vivemos, onde as pessoas imaginam que para suas orações serem ouvidas, muitos pensam assim. Muitos se escravizam nesses sentimentos. Muitos imaginam que para você ter suas orações ouvidas, você vai ter que encontrar a pessoa certa, aquela mulher de oração, aquele homem de oração especial, como se ele ou ela fossem os únicos ou os principais que Deus ouve, como se eles fossem os primeiros da fila. Deus ouve as orações deles primeiro e só depois vai ouvir orações como as nossas. Pessoas simples e comuns. Isso não é verdade. Certo que existem pessoas que travam batalhas de oração com maior constância diante de Deus, e assim deveria ser com todos nós. Mas o texto de Hebreus nos ensina que não existe mais uma classe de sacerdotes ou de pessoas especiais, sejam padres, pastores, profetas, profetisas, não existe mais crentes mais consagrados que Deus ouve mais do que outros menos consagrados. Acabou isso. Porque nós temos acesso a Deus por Cristo Jesus. Olha o texto, Hebreus 10, 19 a 20. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, e não por causa do seu fervor espiritual. Ouça bem o texto. Não é por causa do seu fervor espiritual, não é por causa da sua dedicação, conquanto tudo isso seja fundamental, não é por causa do seu desempenho, não é por causa das horas que você gasta de madrugada em oração, não é por isso. É por causa do sangue de Jesus. Por isso, nós podemos entrar, e não apenas entrar, o texto diz, com toda confiança, no lugar santíssimo. Antigamente tinha um cântico lindo que a gente deveria de vez em quando lembrar dele, Orlando,
E o Orlando é bom nisso, é bom demais trabalhar com o Orlando. Você pensa perto dele, escuta, ele faz. O último cântico hoje, quarta-feira eu brinquei com ele para cantar, achei que ele tinha esquecido e está aí para a gente. Mas o cântico dizia: "Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor." Lembra desse cântico? Mas eu prefiro que cantássemos assim: "Levaste-me à sala do trono." Eu já fui levado, eu já estou nela, por causa do sangue de Jesus, e com toda confiança eu já estou nesse lugar santíssimo. Gente, como é bom saber disso. Como é bom saber que não depende do seu desempenho. E sabe qual é o valor prático disso? Você na correria do seu dia, passando por uma luta enorme, e a única força que você encontra é dizer: Deus, tenha misericórdia desse problema meu. E aí as dúvidas batem na sua cabeça dizendo: mas você não ora, você não busca Deus, e acha que esse jorrar de frase assim é algo que Deus vai ouvir. E aí você precisa se lembrar desse texto. Irmãos, é por causa do sangue de Jesus que nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo e derramar diante de Deus nossas palavras de oração. Não depende da nossa performance, porque somos pecadores. E aí o verso 20 de Hebreus 10 diz que foi por causa da morte de Jesus, ele morreu no lugar do pecador. Júnior, nós vamos começar uma tarefa árdua com os adolescentes, árdua. Hoje no carro, depois do sermão, botei Samuel e Isabela no banco de trás e fui da casa do irmão Wilton. O irmão Wilton fez uma feijoada para mim hoje, domingo que vem eu vou almoçar lá de novo. E eu fui da casa do irmão Wilton até lá em casa sabatinando os meninos. Defina para mim o evangelho. O que é o evangelho? Júnior, esses meninos têm que aprender o que é o evangelho, e eu vou começar a chamar aqui na frente, para ensinar para o Ed o que é o evangelho. Para ensinar para nós o que é o evangelho. Nós somos miseráveis pecadores, não depende da nossa performance, o nosso acesso a Deus não é porque frequentamos cultos, missas, rituais, o nosso acesso, quem abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, foi o corpo de Jesus que foi moído por nós, não depende do seu sacrifício. Nossa confiança para entrar na presença de Deus vem do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, 1 Coríntios 11, 24 a 25, e agora a gente tem acesso à presença de Deus, e o texto diz, através de um caminho novo. Novo, porque não faz mais parte desse caminho rituais, despachos, ritualísticas, cerimônias da antiga aliança. E aí você fica vendo igrejas ditas evangélicas ressuscitando práticas judaicas que tão somente apontaram para aquilo que Jesus já cumpriu. Nós temos um caminho novo pelo que Cristo fez por nós e temos um caminho vivo. Por que vivo? Porque Ele ressuscitou e agora a nossa fé, ela não se baseia apenas em nos lembrarmos de coisas que Cristo fez, mas a nossa fé nos leva a manter um relacionamento contínuo, dinâmico com Deus, através de leitura bíblica, de oração, de práticas de piedade. É vivo esse relacionamento, nós não nos relacionamos com uma figura do passado, nós nos relacionamos com uma pessoa que está viva dentro de nós. Aí eu soube de uma criança da nossa igreja que a mãe estava explicando para ela o que é a Páscoa, que não é coelho, que não é chocolate, que é Jesus no coração da gente. Aí a menina falou assim, de jeito nenhum, mamãe, eu não comi Jesus não. Jesus não está assim, não é assim. Tadinha, ela vai entendendo e os pais vão persistir nisso. Mas eu penso que muitos crentes levam a sério isso. Acha que a nossa vida com Deus é algo em torno de ritos e não de um relacionamento novo, pautado no Novo Testamento, nas Escrituras, e vivo, pautado num relacionamento.
Isso é a Páscoa. A Páscoa é a celebração do acesso que nós temos à presença de Deus, conquistado não pelos nossos méritos, religiosidade, práticas de piedade, não, conquistado pelo sangue de Jesus em nosso lugar. O justo morreu no lugar do pecador. Irmãos, eu quero desafiar vocês a entenderem o que é o Evangelho. Seja honesto consigo mesmo essa semana e diga, tente definir para você mesmo o Evangelho. E se você descobrir que você não consegue articulá-lo, eu te ajudo. Não tenha vergonha de me procurar. Não importe quantos anos você tenha de igreja. Porque se você não souber articular o Evangelho, não sei se seria um bom sinal. Há de se conhecer o que é o Evangelho. Porque é o Evangelho que abre um caminho novo e vivo até Deus. Outra coisa, nós temos um advogado diante de Deus. O acesso que nós temos à presença de Deus é resultado do que Cristo fez por nós. A permanência na presença de Deus é resultado do que Cristo está fazendo por nós. E é o que diz o verso 21 de Hebreus 10. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa, o verbo é presente, que governa sobre a casa de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, 1 de João 2:1. Jesus vive diante de Deus para interceder por nós. Nossos pecados são sobre Jesus lançados. Nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é por Jesus produzida em nós. Ouça Hebreus 13, de 20 a 21. Hebreus 13, de 20 a 21. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, que esse Deus, o Deus da paz, que Ele capacite você em tudo o que precisam para fazer a vontade dEle. É Jesus quem efetua em nós o que temos que ser e fazer. Não é você sozinho. Porque eu sei, eu sou como você, humano, tantas vezes eu me pego impotente, incapaz. E não são poucas as vezes que eu tenho que dizer a Deus, às vezes com desespero, dizendo, Senhor, se o Senhor não operar isso em mim, eu não consigo. Se o Senhor não fizer em mim, eu não consigo. Eu não dou conta. Então nós temos acesso à presença de Deus, a cortina foi rasgada, o corpo de Cristo foi partido, o sangue foi derramado para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. 1 de Pedro 3,18, que a gente viu hoje cedo e que eu recomendo você ver depois no YouTube. E através de um novo e vivo caminho, agora nós permanecemos diante de Deus, não porque a gente agora que é crente, a gente vai fazer por merecer ficar na presença de Deus, não. Porque lá nós temos um advogado que continua nos justificando, e continua intercedendo por nós, e continua nos capacitando, operando em nós o querer e o realizar. Veja que a vida cristã é graça do começo ao fim. Não é seu desempenho. Por isso que eu fico frustrado com pastores que só dizem para suas ovelhas, faça isso, não faça aquilo, 10 passos para sucesso, 5 para você fazer isso. Aí a pessoa fica ali entregue a ela mesma, a sua própria força de vontade. Ela não vai conseguir, e quando conseguir, quem receberá a glória não será o Deus que produziu nela o querer e o fazer, será ela mesma que foi capaz de perseverar. E o discurso é bonito. Persevere, seja forte. E vem Paulo e diz, miserável homem que sou. Ah, se não fosse Cristo em mim. Ah, se não fosse Cristo por mim. Ah, se não fosse o Cristo que me deu acesso a Deus, e se não é o Cristo que agora é meu advogado diante de Deus. Ah, se não fosse isso. Essa, pois, é
a fundamentação para a vida. E agora, de forma prática, a partir disso, a partir da certeza de que você está diante de Deus, pelo que Cristo fez, a partir da certeza de que você tem um advogado que cuida de você diante de Deus, como é que você tem que viver? É o que Hebreus vai mostrar. Como é que você vive agora, de segunda a sexta? Como é que você vive? Você começa a ver isso a partir do verso 22. 3 coisas Hebreus aqui nos diz. 3 exortações para a vida, que é o que eu chamo de os desafios da Páscoa. Os desafios da Páscoa. Deus nos levou à presença dEle pelo sangue de Jesus, Deus nos mantém na presença dEle através do nosso advogado Jesus, que intercede por nós e nos capacita. Agora sim, veja bem a lógica do Evangelho, agora sim, que eu sei que eu tenho um advogado, um capacitador, um auxiliador, um ajudador, um empoderador em mim, pelo Espírito, Cristo, agora sim eu estou pronto para receber as exortações e buscar pela fé colocar isso em prática. Isso é cristianismo, o contrário disso é moralismo. Primeira coisa então, aproxime-se de Deus com fé, verso 22. Segundo, apegue-se à esperança para você viver, verso 23. E aplique-se a amar o próximo, versos 24 e 25. Esses são os desafios. Aproxime-se de Deus com fé, Hebreus 10, 22. Apegue-se à esperança para você viver a vida cristã, 10, 23. E aplique-se a amar o próximo, 10, 24 a 25. Aproxime-se de Deus pela fé. É o primeiro desafio. O primeiro desafio é para que você não viva distante de Deus, com máscara de espiritualidade, fachadas, rituais religiosos, atividade de igreja. Não viva disso. Viva com Deus, próximo de Deus, pela fé em novidade de vida. E aqui eu leio o verso 22, usando a Nova Versão Internacional, a NVI, diz assim: sendo assim, ou seja, entendendo que você tem acesso diante de Deus, que você tem um advogado diante de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos de Deus com fé. Eu não sou digno de estar diante de Deus, mas Cristo morreu por mim. Eu não consigo viver de uma forma digna na presença de Deus, mas Cristo é o meu advogado. Essa é a convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui Hebreus está fazendo uma alusão ao que diz o profeta Ezequiel. Ezequiel 36, de 25 a 27, diz: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. É a lavagem da água pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa e que nos purifica, e da qual Jesus vai falar em João capítulo 15, da purificação, da poda que Ele faz nos ramos através da palavra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, eu os purificarei de toda sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, eu colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Eu porei dentro de vocês meu espírito, para que vocês sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos, minha palavra. Hebreus está dizendo: aproxime-se de Deus pela fé em Cristo. Não tem mais separação ou distância. Aproxime-se com convicção, busque a palavra de Deus em Cristo, pare de duvidar.
Aproxime-se de coração, com motivação. Aproxime-se com seu corpo, maneira pura de viver. Com fé, e deixe essa palavra de Deus, exponha-se ao ensinamento da palavra todo domingo, exponha-se à leitura da Bíblia todos os dias, exponha-se ao ensino das Escrituras na escola bíblica dominical, exponha-se ao ensino e aplicação dos sermões de domingo nos pequenos grupos, exponha-se à palavra e deixe essa palavra aspergir o coração de vocês, limpar vocês na presença de Deus. Essa é a espiritualidade da carta aos Hebreus. Aproxime-se de Deus com fé. Segundo, aliás, antes disso, não, vamos para o segundo, porque aqui o texto vai ser mais claro. Apegue-se à esperança para viver, verso 23. Gente, além de tantas vezes nos sentirmos distante de Deus, vira e mexe bate dúvidas em nós por causa dos nossos próprios defeitos e pecados. E a gente se desanima. É como aquele cara que tenta uma dieta, e esse cara sou eu. E aí ele tenta, a pessoa tenta. Aí vem um e te oferece um sonho de valsa. E aí você vai e diz assim, tá, aceito. Aí você racionaliza e diz, eu não deveria, já comi, vou comer mais um. Aí já que é 2, 3, você quer saber? Já que zangou tudo, eu vou comer esse pacote. É assim que o pecado racionaliza, gente. E aí no final de tudo, no meio da lambança que não deveria ter sido feita, você olha para si mesmo e se envergonha diante de Deus e diz, eu não passo de um trapo. Mas Hebreus está dizendo no verso 23 para nós que uma vez diante de Deus não há mais espaço para a gente vacilar na fé, querer voltar atrás. Como? Ele diz no verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o que ele prometeu? Ele prometeu completar o que ele começou em você. E o que ele começou em você não foi uma obra de fazer seu negócio ser bem sucedido. Isso não é evangelho. Falei disso hoje cedo. A obra boa que Deus começou na sua vida não é uma obra de expansão profissional, não é uma obra de... Não, a obra que Deus começou na sua vida foi a obra de salvação. E o processo agora é de santificação, e você, apesar de todos os seus tropeços, apesar de todos os seus pecados, você tem um advogado diante de Deus que é Cristo Jesus, ele morreu no seu lugar por causa do seu pecado, e toda vez que você cair de novo naquele pecado, que te colocar com a boca no pó, você vai se apegar com firmeza à esperança que você professa, porque aquele que prometeu terminar essa obra de santificação, ele é fiel, e ele vai terminar. Eu morro de medo quando eu vejo crentes colocando no carro, Deus é fiel. Porque eu fico com medo dele achar que Deus é fiel porque deu aquele carro para ele. Sim, Deus dá carro, Deus dá o ar para você respirar. Deus dá tudo. Mas o Evangelho e a esperança na qual nós temos que nos apegar com firmeza, a fé que nós professamos, o fato de que Ele prometeu, o que Ele prometeu foi, Leandro, eu vou pegar você, um miserável pecador, eu vou salvar você, eu vou santificar você, eu vou tratar você, e você vai chegar puro e limpo no céu. Você quer prova disso? Que o que eu digo não tem valor algum se não tiver fundamentação bíblica. Romanos 8, 28 a 30. Tão conhecido, mas tão ignorado. Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tá, Paulo, o que quer dizer isso? Aí ele explica. Pois aquele que de antemão te amou ou te conheceu, ele te predestinou para você ser conforme a imagem de Jesus Cristo,
Deus predestinou você para ser igual a Jesus. Seja você próspero, seja você pobre. A obra do Evangelho é tornar você igual a Jesus. Tudo é consequência, os demais. Pois aquele que de antemão te amou, te conheceu, te escolheu, ele te predestinou para você ser igual a Jesus, ser igual ao Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E esses, os quais ele predestinou, Deus chamou, Deus salvou. E esses que ele salvou, ele justificou diante de Deus. E esses que ele justificou, ele glorificou. Ou seja, ele permaneceu fiel, ele prometeu salvar, santificar e glorificar. E foi isso que ele fez. Apegue-se a essa esperança. Depois que você tiver arrebentado a sua vida no pecado e considerar desistir, não deixe o diabo te destruir. Apegue-se a essa esperança com fé. Apegue-se a isso, apegue-se a essa promessa de Deus. E a última coisa, Hebreus falou de nos aproximarmos de Deus por fé. Hebreus falou de nos apegarmos à esperança para a gente viver. E termina falando que a gente tem que se aplicar a amar o próximo. Porque essa é a nossa vida espiritual. Irmãos, cristianismo não é para a gente vir no domingo e absorver um bom culto, um bom sermão, uma boa música. Cristianismo é para você plugar numa igreja, uns na vida dos outros, cuidar uns dos outros. É o que Hebreus vai dizer aqui agora. Olha por que você precisa da igreja. Olha por que eu preciso da igreja. Nós precisamos da igreja porque a gente precisa de pessoas que vão se aplicar a nos amar. E o que significa essas pessoas que se aplicam em nos amar? Olha jovem, olha adolescente, olha crente, por que você precisa de uma igreja? Nos últimos tempos que nós estamos vivendo, o dia do Senhor se aproxima. Não é momento e nunca foi momento para a gente viver distante de Deus. Não é hora para se duvidar da graça e do amor de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos desanimarmos. Na medida em que o fim se aproxima, o amor de muitos vai se esfriando. E a solução de Deus é que a gente viva em união numa igreja, em comunhão. Eu estava dirigindo as reuniões da Ordem dos Pastores, sábado, o dia inteiro. De coração, me arrependi tanto. Mas, gente, sexta-feira à noite, na convenção lá, eu lembrando que os jovens estavam aqui, eu estava louco para estar aqui na igreja. Estar com o meu povo. Estar com as minhas ovelhas. Brincar com eles, sentir o cheiro deles. Ser encorajado com eles. Crente, você tem que encontrar prazer nisso, crente. Sabe por quê? Ouça o texto. Hebreus 10, 24 a 25, e eu leio na NVI. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se você não tiver incentivo, diz Hebreus, se você não tiver incentivo, você para de amar. Se você não tiver incentivo, você para de praticar boas obras. Se você não for estimulado, como diz aqui o verbo incentivar no hebraico, no grego, da ideia de provocação. Se você não for provocado, cutucado, você para de amar, você para de praticar boas obras e eu também. Por isso que Hebreus diz, olha, e veja que ele está falando de gente, lembra do começo, do fundamento de vida? Ele está falando de gente que tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ele está falando de gente que tem advogado diante de Deus em Cristo Jesus. E ele está dizendo, mas olha gente, sabe qual é a maneira que Deus usa para santificar vocês? Para completar aquilo que Ele prometeu dar a vocês, que é a santificação e a vida eterna. Sabe como é que Ele opera isso? Ele diz aqui.
quando você considera uns aos outros para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Você precisa muito mais que um sermão no domingo. Você precisa de uma comunhão na igreja, onde você presta conta um ao outro, onde você exorta um ao outro. Os homens, não sei porquê, começaram, desanimaram. Por que vocês não estão vindo de sexta-feira mais para orar? Oraram uns pelos outros, buscaram uns aos outros, falaram uns com os outros, considerarmos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos sob pena de pararmos de amar e de fazer boas obras. E aí Hebreus continua. Por isso, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Não, para! Por que você foge da igreja? Fugir da igreja, e aí a gente ouve isso, a gente só imagina o culto, a gente só pensa que igreja é culto. Tem muita gente que vem em todo culto, mas não vive igreja. Mas isso não pode justificar a sua ausência na igreja, entendeu? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. O que significa congregar, reunir como igreja? Hebreus acabou de definir, e se você nunca prestou atenção nisso, ouça, o que é se reunir como igreja? É encorajar uns aos outros, para que o amor não esfrie, para que as boas obras não parem de ser praticadas. Aplique-se a amar o próximo. O dia se aproxima. Nós temos que nos incentivar ao amor, às boas obras, e isso só é possível, meu povo, no contexto da igreja local. Sem incentivo mútuo, a gente corre o risco de parar de amar. Olhe para a sua vida e veja se você já não é um bruto, uma fera sem amor. Talvez você esteja precisando da ministração da comunhão dos irmãos do seu coração. Você já não tem mais prazer em ofertar, em dizimar, em servir, em praticar as boas obras. Você emburra e faz poupança do seu dízimo para você aplicar no lugar e na hora que você quer, do jeito que você quer. Isso não é cristianismo, me perdoe. Isso é dureza de coração, isso é maldade, isso é pecado. E numa igreja como a nossa, batista, onde as contas são claras e abertas para quem quiser, membro da igreja, acesso quando quiser. O que a gente precisa é dessa exortação mútua de amor e boas obras. E a forma disso acontecer é nós vivermos a vida de igreja dominicalmente. E olha as chances que você tem de plugar em alguma coisa. Você tem os cultos, você tem a escola bíblica, os jovens têm a sexta-feira, os adolescentes têm o sábado, as mulheres têm quarta-feira à tarde, os homens têm sexta-feira de oração. Todo domingo, 6h30, reúne um grupo aqui para orar antes do culto da noite. Pequenos grupos listados no seu boletim, ou seja, não te falta uma porta de entrada para um tipo de comunhão que vai ajudar você, incentivar você ao amor e às boas obras. Não fique como alguns, deixando de se reunir como igreja, mas reunir-se como igreja tem a ver com encorajar um ao outro. Não é frequentar culto apenas. É impossível viver a vida cristã sozinho. Você precisa um do outro. E esqueci a quarta-feira. Ainda, o culto de quarta, onde a gente estuda os salmos, ora junto, termina, fica aqui conversando, brincando, rindo, se abraçando. Cadê você, crente? Será que seu coração já não se esfriou há muito tempo, correndo atrás apenas de ganhar seu salário, pagar suas contas, e quando dá e sobra, você vem num culto, assiste um culto,
recebe a prestação de serviço da igreja, o ministério infantil funciona do jeito que você acha que tem que ser, seus filhos são bem assistidos. É óbvio, temos que oferecer o melhor possível dentro do que conseguirmos, mas igreja não é prestação de serviço, é vida na vida. E eu sonho com essa igreja para nós. E eu tenho visto que nós temos, pouco a pouco, chegado lá. Não crescemos na explosão como eu mesmo gostaria de ver. Bum, de repente não cabe mais. Mas temos vindo paulatinamente. Temos batizado. Batizaremos agora de novo. Temos cerca de 10 pessoas. Deus tem sido bom. Mas a gente precisa, nessa conclusão de domingos e reflexões sobre Páscoa, ouvir os desafios da Páscoa. E os desafios são esses: aproxime-se de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aproxime-se a Ele pela fé em Cristo, apegue-se à esperança e viva a sua vida cristã. Deus começou a obra de salvação na sua vida, Ele está te santificando e Ele vai santificar você através de pessoas, da palavra, pelo Espírito. Ele vai concluir isso, Ele vai te levar para o céu. Aplique-se a amar o próximo, incentivando-o ao amor e às boas obras. E se você está distante de Deus e se sente assim hoje à noite, eu creio seja esse o momento para você se arrepender e crer em Cristo. Deus, eu creio em Cristo. Ou se você está pensando em desistir da caminhada, eu espero que sua esperança seja alimentada em Cristo. E se você tem andado sozinho na caminhada, no caminho cristão, se você tem sido apenas frequentador de culto, repense. Pode ser que seu coração esteja frio. E boas obras sequer existem mais. E boas obras são prova de fé. Não brinque, crente. Os adolescentes, nossa equipe, liderança, preparando um curso inteiro de história da igreja para adolescentes. Já parou para pensar sobre isso? Coisa preciosa a sua igreja está oferecendo para os seus filhos adolescentes. Acabaram de estudar um dos melhores livros sobre o que é ser crente, ser salvo. Vão estudar sobre a história da igreja e o pai achando ruim porque tem que levar e buscar em nome de Jesus. Depois não vem chorar no gabinete dizendo: meu filho não ama Jesus. Apegue-se, aplique-se, aproxime-se. Esses são os desafios. Vamos orar. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, faça de nós pessoas menos críticas e mais crentes. Senhor, promova em nós, entre nós, salvação hoje à noite. Possamos todos nos apegar à esperança para viver a vida cristã. Possamos todos nos aproximar com fé do Deus vivo. Possamos todos nos aplicar ao amor pelo outro, na exortação, ao estímulo, ao amor e às boas obras. Possamos todos ser essa igreja, que esses desafios de Páscoa sejam desafios de cada um de nós, com seriedade hoje à noite. Ó Deus, possamos ver esses momentos como que temos sempre, após cultos, Pai, cantinas, momentos não apenas para comilança, mas principalmente, Senhor, para convivência fraterna. Possamos ali aprofundar relacionamentos, marcar encontros durante a semana, para que o Evangelho seja repartido um pelo outro, na vida do outro. Ó Deus, saibamos usar a comunhão da igreja, Deus. Eu tenho visto o Senhor produzir isso entre nós, mas eu quero mais.
Eu quero mais. Nós queremos mais. Abençoa-nos assim, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.